Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer a introdução sobre o assunto de cinemática. A cinemática é a parte da física que ela é responsável por estudar a questão de movimento. E para isso nós temos que ter alguns conceitos bem claros. Quais são eles? Repouso e movimento. Quando nós falamos em repouso e movimento, é comum você ouvir a pessoa dizer que está em repouso, está andando, não está parado. É correto dizer isso? Vamos ver se sim ou se não. Repouso e movimento são dois conceitos físicos que dependem de um terceiro que é referencial. Então, para nós entendermos o que é o repouso e o movimento, nós sempre vamos estar ligados a um referencial. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui uma pessoa. Aí eu pergunto a você, essa pessoa está em repouso ou em movimento? A resposta correta que você tem que me dar é dizer em relação a quê? Porque é o referencial. Então, referencial é um objeto que eu vou usar como comparação. Comparação para saber se determinado objeto está em repouso ou em movimento. Então, o referencial é o objeto que vai fazer a comparação. Então, digamos que aqui tenha um poste. Pronto. Aí eu pergunto, em relação a esse poste, essa pessoa está em repouso ou em movimento? Ora, se a distância entre eles estiver mudando, ou seja, se esse pedestre estiver se aproximando do poste ou se estiver se afastando do poste, então nós vamos dizer que ele está em movimento. Em movimento. Então, para um corpo estar em movimento em relação ao referencial, a distância entre eles tem que mudar. Então, se a distância muda, então o corpo está em movimento. Agora, se eu disser que essa pessoa aqui, a distância dela em relação ao poste não se altera, então eu vou dizer que está em repouso. Então, movimento, a distância se altera e em repouso a distância permanece a mesma. Distância não se altera. Não se altera. E no movimento, a distância muda. Ou seja, a distância se altera. Então, aqui a distância muda. Então, esse é o nosso conceito de repouso e de movimento. Um exemplo agora, para nós avaliarmos se a gente entendeu direito o que é repouso e o que é movimento, vamos avaliar uma figurinha. Então, eu tenho aqui, essa tirinha, onde o Cascão diz, mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Essa afirmação do Cascão está correta? Vamos aqui avaliar. Eu tenho aqui o Cebolinha. Eu tenho o Cascão. E eu tenho o skate. E aqui nós podemos ter vários referenciais. Se eu adotar como referencial o Cebolinha, se o meu referencial for o Cebolinha, então o que eu vou dizer? Em relação ao Cebolinha, o Cascão, ele aparentemente está se afastando do Cebolinha. Então, se o Cascão está se afastando, a distância entre eles está mudando, então ele está em movimento. Em relação ao Cebolinha, o Cascão está em movimento. Agora, em relação ao skate. Vamos lá, em relação ao skate.
O Cascão está andando em cima do skate. A distância entre o Cascão e o skate está mudando? Não, não está mudando. Então, em relação ao skate, o Cascão está em repouso. Então, esse é o nosso conceito de repouso e de movimento. Agora, por exemplo, em relação a essa árvore. Temos uma árvore aqui, ó. Em relação a essa árvore. O cascão está em repouso ou em movimento? Em relação a esta árvore, o skate está em repouso ou em movimento? O cebolinha, em relação à árvore, ele está em repouso ou em movimento? O cebolinha, em relação ao skate, ele está em repouso ou em movimento? Então, para saber essas respostas, você se pergunta: a distância entre eles está mudando? A distância entre eles permanece a mesma? Se a distância muda, existe um movimento. Se a distância permanece a mesma, então dizemos que está em repouso. Obrigado por assistirem. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.